Olá, pastora Nilza Pinheiro. Muito obrigado por a senhora aceitar o convite de estar conosco aqui nesse bate-papo no Esta é a Sua História. Opa, A senhora tá legal? tô legal. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. É um privilégio ter a senhora com a gente aqui nesse bate-papo. Mas eu gostaria muito, né, de saber, a senhora contar pra gente, que nós sabemos que a senhora tem muitas experiências para contar, mas desde criança, né, eu fiquei sabendo que a senhora tinha sonhos, Deus dava sonhos para a senhora. Como é que era isso, pastora? Como é que eram esses sonhos quando a senhora era jovem, criança já? Simplesmente sonho. Simplesmente sonhava. Sonhava com algumas coisas, eu tinha o hábito de contar. Quando me levantava, contava para minha mãe, para todo mundo que desse certo. Eu contava os sonhos, eles guardavam e muitos se cumpriram na minha vida. A gente não tem muita explicação para isso, né? Mas isso é bíblico, né? É bíblico, a Bíblia fala sonhos. Teve José que foi um sonhador, né? Sim, mas isso foi assim, já pequenina, mais na adolescência? Não, de pequena já. De pequena. Desde pequena? Pequena. E tem uma ressalva aí. Eu fui criada num lar chamado religioso. Sim. Religioso. Mas, que não é fácil. Mas o que se ouvia não era nada sobre Jesus. Jesus era sempre ali, descartado. É uma coisa incrível, né? Então, eles tinham lá uma religião e a gente não entendia nada, não sabia nada. Então, os sonhos vinham assim. Não digo automaticamente, mas digo sonho, como outro qualquer, né? A senhora poderia contar algum, assim, que a senhora sonhou e que foi uma revelação, foi um aviso? Eu sei que tem vários. Tem, até nem sei se vou lembrar de todos, né? Porque são muitos. Eu né? vou lembrar a senhora. Como é que foi esse negócio aí daquele do seu irmão, um afogamento? Como foi aquilo? Aquilo foi uma coisa assim bastante terrível, né? Porque eu tinha um irmão solteiro, jovem, de 25 anos, pescador, gostava muito de pescar, mas também gostava muito de beber. E eu tive 3 noites de sonho com ele, e com pessoas, que incluiu flores, palavras, e eu levantava e contava para minha mãe os sonhos. A minha mãe não gostava muito. Quando eu contava os sonhos para ela, ela tinha uma palavra até pejorativa para mim, sabe? Você é uma agorenta, ela falava para mim. Eu nem sabia o que era agorenta, né? E nessa ocasião que ele se dispôs a pescar, ele disse que ia com mais 2 amigos do trabalho, e foi, mas eu já tinha sonhado as 3 noites, né? Com afogamento, com uma pessoa que, se fosse chamada na hora uma salva-vidas, uma alemã, ele teria sido salvo. Pessoas da família que vinham no nosso portão entregar flores. Isso às 3 noites seguidas? Cada noite um tipo. Mas assim, seguidas? Seguidas, 3 noites. Interessante. E aí chegou o dia dele pescar, depois de 3 dias ele foi à pesca e ele tinha trazido um terno do alfaiate e ele disse: mãe, deixa esse terno de jeito, desembrulha, dá uma olhadinha se não está amassado, que eu vou estrear esse terno essa noite, quando eu voltar da pesca. Então, quando deu 5 horas da tarde, a minha mãe pôs a mesa, foi arrumar o terno, desembrulhou o terno, e ela foi passar o terno. Mas eu me lembrando dos 3 sonhos, das coisas que eu já tinha ficado incubada, né? Então, quando ela passava o terno, arrumava o terno ali, que ele ia chegar às 5h30, eu disse para ela: mãe, pode parar de passar. Não passe mais esse terno, porque ele não vai estrear esse terno hoje. A senhora falou isso para sua mãe? Falei. Aí foi uma profecia, né? Uma profecia, porque eu acreditei nos sonhos. Aí então a minha mãe disse assim: o que você está dizendo? Eu falei: ele não vai estrear esse terno hoje, pode parar de passar, porque nesse instante ele já está enroscado embaixo das águas. Eu Desse não sei jeito explicar. você falou para sua mãe? Sim, nessa altura eu tinha 17 anos. 17 anos eu já tinha. E aí então ela falou: agorenta, você é uma agorenta.
E ficou por isso mesmo, ela para fora, para dentro e tal. E aí ela pôs a roupa lá no pé da cama dele, deixou lá, e ficou nervosa, e ficou entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. A tarde toda, né, escureceu, meu pai chegou, meu pai assistia, não tínhamos televisão, não tínhamos nada, né, um radinho de pilha, ele ia na primeira televisão do Baeta Neves, que chegou no Baeta Neves, a primeira televisão, ele ia assistir o Corinthians. Aí meu pai chega e ela disse, olha, ele não chegou até agora, disse que chegava às 5h30, essa gorenta aí está falando que aconteceu isso. Meu pai não disse palavra, saiu para a rua e foi procurando de bar em bar, acho que ele parou para beber, foi procurando, bar em bar, e não achou. E no dia seguinte, né, aquela confusão toda, é polícia, é tal, tudo. E na terça-feira ele foi sepultado. Aí boiou, aí aconteceu. Boiou, ele subiu as águas, meu pai reconheceu por um chaveiro, né, dele. Já estava bastante picado de peixe. E se cumpriu, infelizmente, se cumpriu, né? E a senhora sonhou 3 vezes com ele. 3 noites. E a sua mãe chamando a senhora de agorenta. 3 noites. Inclusive, a minha mãe tem um lindo canteiro dessas flores de crisântemo no quintal. E eu sonhei que veio uma pessoa da família e minha mãe apanha aquela flor. E essa mulher, chamada Teresa, essa mulher disse no portão, na hora de fazer o sepultamento, o que a senhora quer que eu leve alguma coisa para o seu filho? Ela apanhou aquela flor chamada saudade e disse, a minha eterna saudade, leva para ele. Eu falei, eu tinha ouvido essas palavras daquela mulher pelo sonho. Poxa. Então, é uma coisa nada agradável, né? Mas a senhora teve mais sonhos, né? Sonhos gostosos também. E a experiência da senhora bons, ter uma criança que a senhora ia cuidar? Presente de casamento, né? É mesmo? Fulano vai chegar no dia do meu casamento? Sim. Mãe, ó, daqui um pouco vai chegar fulano de tal, ele vai me trazer tal coisa. É mesmo? E daqui um pouco tava lá, fulano de tal, com tal coisa. Eu não sei atribuir isso daí, eu não sei o que é. Eu só sei que depois, quando eu fui olhar os nossos irmãos do passado, né, nossos antigos profetas, sim, eles tinham sonhos, eles tinham visões, eles tinham a revelação também. Sim. E eu falei, seja o que Deus quiser, né? Mas eu não entendia de nada, até 22 anos de idade. Para a gente falar ainda de algum sonho, e aquele sonho que a senhora teve, pastora, que a senhora ia cuidar de uma criança. De uma criança que vinha para minha casa, né? Sim. Então, esse sonho também foi muito longo. Foi anos e anos e anos. Eu comecei a sonhar, eu não tinha 10 anos, quando eu comecei a sonhar isso. A senhora não tinha 10 anos quando a senhora começou a sonhar? Com Deus essa dando criança. sonhos para a senhora que a senhora ia cuidar de uma criança. Que viria para o nosso lar. E eu pensava... Bom, nessa altura, a senhora nem sonhava nem em casar ainda, né? Não, era uma criança, brincava na rua, né? E então, quando eu sonhava, eu gostava tanto daquela criança, e que eu, então, fazia uma pergunta. Mãe, será que eu vou ganhar um irmãozinho? Né? Pensava que ia ganhar um irmãozinho. Aí eu quero uma irmãzinha. Então, minha mãe dizia, isso para lá, isso não vai existir, isso não vai acontecer. Mãe, eu não vou ter uma irmã. Não vai acontecer. Mas sonhava, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, e estou sonhando. Um dia, já quando eu era mais mocinha, eu disse, mãe, se por acaso alguém deixasse uma criança na porta, a senhora levantasse, achasse uma criança na porta, a senhora pega a criança. Aí ela falou, eu não vou procurar criança em casa de ninguém. Mas ela já tinha os filhos, né? Mas se eu abrir a porta, e realmente tiver uma criança na porta, eu pego. Eu ficava toda feliz, né? Então, essa criança foi esperando. Casei, tive meus filhos, perguntei para algumas pessoas, o que quer dizer isso, né? Você tem tendência a ser mãe. Mas eu fui uma vez, mãe 2, mãe 3, mãe 4 vezes. Fui mãe, né? E o sonho continuou. Continuou o sonho. Até depois de casada, já tendo filhos, o sonho continuou. Não era tendência para ser mãe. E eu não tinha explicação, né? Não tinha. Eu sempre contava os sonhos. Aí, quando foi
aos 44 anos de idade, essa criança apareceu. Ah, é? Essa criança apareceu tal como eu o tinha visto e contado. Era bem branquinho, com cabelinho encaracolado e muito magrinho e enrolado num chale branco. Né? E foi assim mesmo que aconteceu. Nossa, é interessante, porque desde criança, depois que a senhora já casada, já tinha sido mãe 4 vezes, aí a senhora não chegou a pensar, será que eu vou engravidar de novo? Não. A senhora sabia que esse filho seria diferente. Eu sonhava e na certeza que ia chegar. Seria um filho diferente. Sempre esperando. Um filho do coração. Quando eu era criança, eu pensava que a minha mãe ia ter mais um, ou alguém ia dar uma criança para ela, né? Sei. E foi até que quando eu fiz 44 anos de idade, o Nilson se tornou pai. Se tornou pai. E eu fiz uma entrevista com a mãe do menino, né? Fiz uma entrevista com ela e perguntei: onde é o lugar do seu filho? Numa entrevista que eu fiz com ela. Aí ela disse assim: na casa do pai. Aquilo, então, entrou no meu coração assim, sabe? Como uma coisa. Na casa do pai. Não é lindo isso? Sim. Você levando para o lado espiritual? Sim, claro. Então, o Nilson aceitou de bom grado, né? O filho dele. Ele era solteiro. E eu fui buscar o menino em Goiás. Viajei a noite inteira de ônibus sozinha. Fui lá, me encontrei com ela na estação rodoviária. Ela me deu o menino. Ele estava magrinho, branquinho, com o cabelo encaracoladinho e envolto num chale branco. Olha aí. Era como Rodrigo Pinheiro, o meu bisneto, amado no meu coração. A senhora falou do Nilson. Para encerrar essa parte aqui de sonhos, que eu sei que a senhora tem muitos sonhos. Nós sabemos disso. Até esqueci já. Mas teve um que a senhora teve com ele, nós sabemos, já foi até contado uma vez em testemunho, que teve um acidente com ele, que a senhora também, Deus mostrou para a senhora através do sonho. Vou dar uma lembrada na senhora, que a camisa vermelha, a camisa manchada. Com o Nilson. Ah, sim. Ele saiu, ele e o Neil, os 2 irmãos, saíram para uma festa de formatura. Saíram, tinham um Opala antigo, aquele Opala bem grandão, antigo, e foram e tal. E eu dormi com o radinho de pilha ouvindo hinos, dormi. E com uma certa hora levei um susto, acordei, estava o radinho ligado, o hino cantava, tinha um hino cantando assim, ele foi traspassado. E quando eu acordei direitinho, traspassado, eu vi o Nilson da cintura para cima, sem camisa e uma mancha de sangue aqui, assim. Aí sentei na cama, falei, meu Deus. Aí fui olhar, não, eles não tinham chegado ainda, era 3:30 da manhã. Falei, não tinham chegado. Aí eu orei, sentei, falei, Senhor, livra ele e os que estiverem com ele. Livra ele, pedi, nem chamei o pai, não acordei o pai, e orei, confiei, deitei outra vez. Quando foi 7 e pouco da manhã, veio a notícia que ele tinha descido... ele vinha de Santo André, Pereira Barreto, para cá. E tinha uma travessa nessa Pereira Barreto e de cima veio uma moto, desceu com tudo, entrou no carro dele. Entrou no carro dele e o carro ficou daquele jeito horroroso. E quando ele chegou em casa, já era quase 1h da tarde, aí veio o aviso, o pai foi atrás, aí tanta coisa, né? Aquela burocracia toda, né? Uma loucura. Mas os 2 estavam vivos, graças a Deus. Ou seja, Deus estava dando sonhos para a senhora interceder, né? Aí a gente entende que é um motivo para intercessão, né? E como é importante a intercessão, né? E como foi bom Deus ter mostrado para a senhora. Principalmente se você ter o aviso, você não pode deixar para lá. Você tem que parar tudo, orar
e Deus opera aquilo que a gente chama, na nossa linguagem, de milagre, não é? Mas eu vejo, sabe como, pastora, a senhora desde pequena já recebendo esses sonhos, não adianta. Aquele chamado, que Deus chamou, aquele que Deus escolheu, ele já vem do berço, não é? Já vem do berço. E as suas experiências, saindo dos sonhos, não é? As suas experiências com... Só para completar, sim? Realmente o Nilson chegou em casa da camisa, assim, sem a camisa, né? Sem a camisa, ele trouxe a camisa embolada, boladinha na mão, a camisa embolada. Faltou um botão na camisa. E aquela mancha de sangue, quando ele entrou assim, que eu vi aquela mancha de sangue e comecei a chorar, ele falou, esse sangue não é meu. Ainda nem tinha visto, nem tinha limpado, era da pessoa que entrou no carro. E foi uma coisa assim, né, um milagre verdadeiro. E tinha também umas moças com eles, aqui vizinhos aqui mesmo, vizinhos, sei lá, ela perdeu um anel. Olha que coisa. Perdeu um anel. Ela perdeu o anel no carro. E ele perdeu um botão da camisa. Poxa vida. É Deus, né? É Deus. Mas que bom que Deus mostrou para a senhora, né? A gente não sabe conversar sem dizer a grandeza de Deus. Ele é poderoso. Isso não deixa de ser experiências, mas eu gostaria de agora perguntar para a senhora, assim, as experiências que a senhora... Conta um pouco para a gente aqui, as experiências que a senhora teve com Deus. Eu sei que são muitas, né? Lembra umas 2 aí, 3, que a senhora que foi assim, aquelas principais, né? Experiência com Deus. Como eu já te disse, eu não ouvia a palavra Jesus na minha casa. Na minha casa tinha religião. Sim. E quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, uma coleguinha me chamou para ir numa escolinha dominical aqui vizinha nossa. Era um lar, não era uma igreja, era um lar. Eu falei, o que é isso? Ela falou, escola dominical. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou, vamos ver. Aí a minha coleguinha me levou lá, era uma casa de servos de Deus que cantavam hinos e pregavam o evangelho entre eles mesmos. E aí eu vi a palavra Jesus, mas de relance, assim. Não sabia. Para mim, Jesus devia ser alguém importante, né? Mas ficou só nisso. Passou. Você sabe que demorou até os 22 anos para eu conhecer verdadeiramente Jesus. É porque a senhora não ouvia falar dele, né? Até 20 anos. 20 anos. Porque nós, quando criança, a gente vai se espelhando nos pais, né? Aquilo que o pai fala, aquilo que o pai traz para casa. E como se eles não falavam em Jesus, é lógico que a senhora não ia conhecer mesmo. Não escutava em Jesus. E quando começou a ir num lugar, nesse lar, que falava de Jesus, uma vez. A senhora passou meio que desapercebido. Quem será, né? Passou. Não deu para eu entender. Aí passaram-se 22 anos depois. 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, nasceu nosso primeiro filho, o Newton. Nasceu. E se deu também um milagre na vida dele. Quer que eu conte? Lógico. Então, a senhora está aqui para contar. Essa é a sua história. E grande história. Essa foi uma grande história. Então, o Newton nasceu. A gente não fazia pré-natal, a gente não fazia ultrassom, nada do nada. Venha o que venha, quer ver homem, vem, quer mulher, vem mulher, vem, ninguém se interessava. Não soltava fumaça azul, nem fumaça cor-de-rosa? Nada de bexiga, nada de bexiga. Era uma coisa assim muito comum, né? Era um filho. Eu estava com 20 anos de idade, meu primeiro filho. E ele nasceu forte, bonito, tal, perfeitinho, tal, tudo assim. E a minha mãe não deixava eu tocar. Não deixa que enquanto não cair o umbigo, você não mexe. Enquanto não cair o umbigo, você não mexe. Eu fui naquela dela, né? E ela pegava, ela enfaixava, ela lhe dava, ela dava. Ela pegava ele de 6 horas da manhã, ela entrava no meu quarto, morava junto. Ela pegava ele, levava, cuidava dele, levava para o quintal e tal, e tal, e tal. Então, quando eu estava com 20 dias de dieta, que tinha nascido, eu recebi a visita de um casal de tios que moravam em Jundiaí, e eles vieram visitar a gente, ver a criança e tal. E esse tio meu, que também era um religioso... Mais um. Mas era bondoso de coração. Ele era irmão da sua mãe ou do seu pai? Ela era irmã. Ela era irmã da sua mãe. Ela era irmã da minha mãe. E então,
Um casal muito bom. Gente boa, boníssima. Vieram. E ele, eu não sabia de nada, escondido de mim. Ele recomendou a minha mãe para pegar a Rádio Tupi pela manhã, 6h30 da manhã, que falava um missionário chamado Manuel de Melo. Ele recomendou a minha mãe. Não era a religião dele, mas ele estava ouvindo as pregações da manhã e recomendou para minha mãe. E a minha mãe atendeu as coisas. Então, toda minha mãe pegava o menino, levantava, saía lá fora, dizia que ia cuidar do menino, e ia com uma radinha de pilha, lá à parte. Aí, quando tudo passou, quando tudo aconteceu, e eu fiquei sem saber de nada. Aconteceu que o Newton nasceu com as pernas dobradas. Assim, atrofiadas. Os 2 joelhos, eles vinham aqui no queixo. Não esticava. Encolhia. Puxava, ele voltava. Puxava, voltava. Ficava aqui. Então, foi uma paralisia, né? Uma paralisia. Mas, respeitando a minha quarentena, não queriam me chatear, chocar, né? Ia Trazer ser problemas, choque né? muito grande, né? Respeitar a minha quarentena. E foi nessa ocasião que esse tio recomendou que a minha mãe fosse na estação de rádio ali, buscar um milagre, buscar a cura. E a minha mãe, sendo religiosa também, não tendo nada a ver com Jesus, a religião dela, ela atendeu. Por quê? Porque a necessidade era muito grande. Ela era religiosa, mas era uma pessoa de fé, né? Porque para pegar o radinho, acreditou, né? Porque meu tio era uma pessoa muito confiável. Ela disse, você vai gostar, ele prega a Bíblia e tal. E ela atendeu. E foi o que de melhor pôde acontecer na nossa vida, na nossa família, porque ela foi alguns dias ali. Eu sei que quando acabou a minha quarentena, ela já me entrega o filho com as pernas normais. Mas como é que foi isso? O milagre da oração. No rádio? Pela pregação do missionário, a pregação da fé. Ele pregava a palavra, depois ele fazia a oração da fé. Sim. E aquelas que criam, então, punham lá o copo d'água, bebia o copo d'água lá depois da oração, outro punha um lenço, outro punha a criança, ela punha a criança. Sim. Né? E Deus operou esse milagre, você conhece ele, hoje ele é um pastor, né? Pastor Newton. Sim. E é uma pessoa alta, abençoada. Tem 1,70 m, alta, as pernas, graças a Deus, perfeito. Esse foi um milagre extraordinário que Deus operou na nossa vida. Aliás, eu joguei muita bola com o Newton. Glórias a Deus, né? Que milagre, né? Mas são tantos, Luiz, são tantos... Conta mais um pra gente. Na sua família tem bastante, né? Milagre. E o Neilo? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que Deus viu na nossa família, porque nós tivemos assim... Eu falei, desculpa, não querendo interromper, já interrompendo, mas eu falei do Neilo porque eu sei que vai entrar de novo a sua mãe na história. Milagre de novo. E vai entrar a sua mãe de novo na história. Agora, hoje, com mais experiência, eu acredito que era um chamado para meus pais. Sim, claro. Porque os meus pais eram pessoas bondosas, caridosas, mas não tinham isso que todos nós precisamos ter: salvação. E que só Cristo tem para dar. Verdade. Vida eterna. Verdade. Só Cristo Jesus e não há outro. Então, a história do Neilo, Luiz, foi poderosíssima. Foi uma coisa... crente precisa ser crente para acreditar. Sim. Porque tem pessoa que vai dizer, isso daí é conversa mole. Isso daí é... Combinado. Né? É história. É papo. Não, Mas a gente não ganha nada com isso. Sim. A gente não está vendendo nada. A gente está... Assim... Vivendo a graça de Deus, Você me né? pediu experiências, né? Experiências. Como não contar? Como não engrandecer esse todo-poderoso chamado Jesus? O Neilo era assim. O Neilo era bem pequenininho ainda. Ele... O Neilo é o filho número 2 ou número 3? 3. O Neilo estava com 1 ano e pouco, o Neilo. E eu e o Jair trabalhávamos em banca de feira, saíamos de madrugada. Mas tinha uma moça que chegava bem cedinho,
bem cedinho, mas eles ainda ficavam um pouquinho sozinhos, até a moça chegar. Ela vinha tipo 6 horas da manhã, ela estava lá, depois passou a dormir lá em casa também. E a gente saía com a banca de feira, porque tinha que ir muito cedo, senão não entrava depois se os outros bancas chegassem na frente, Sim. né? E aquela noite, por misericórdia do Altíssimo, a minha mãe nunca tinha passado uma noite fora de casa. Aquela coisa de velho, aquela coisa de ou vai os dois ou não vai nenhum, né? Essa coisa assim, né? E nunca tinha passado. Aí nós estávamos morando sozinhos e a minha mãe foi lá à tarde, passar a tarde com a gente lá em casa e começou a imaginar que teria que dormir lá em casa aquela noite. Inédito. Coisa do além, porque ela, que ela não fazia. Nunca. Aí ela disse para mim, se o teu marido for lá em casa avisar o velho que eu vou passar a noite aqui, eu estou querendo ficar aqui esta noite. Eu falei, por isso não. Aí o Jair, meu marido, saiu correndo, foi lá, avisou o velho, e ela ficou lá em casa. Ela dormiu lá em casa. Ela dormiu lá em casa. Eu saí 3h30 da manhã, eu com ele de caminhão, fomos montar nossa banca VT. A gente ia voltar lá para 1h, 1h30, 2 horas. E ela ficou com as crianças. Só que quando eu saí, ela saiu da cama do sofá da sala e se deitou no meu lugar, na minha cama. E o bercinho era encostadinho na minha cama. E ficou ali. Ele tossiu, o menino tossiu. Tossiu uma tossidinha, olhou. Né? Normal, toda criança tosse. Outra vez, outra tossidinha. Então, ela viu que estava mais ofegante. Ela vai e olha e vê, e ele está sufocado. Ele está sufocado, ela procurou a chupeta. Meu Deus, a chupeta. Procurou a chupeta, não achou a chupeta, já veio no mesmo instante como um raio que ele tinha engolido a chupeta. Poxa. E engoliu a chupeta. Passou, era aquela de plástico, né? O plástico, ela fazia assim uma rosca, ela tinha um barbante, mas aquela não tinha barbante. Estava sem o barbante, só ela era de rosca. Duro, plástico duro. Quando ela olha, ela fala, meu Deus, pegou a criança e vira para cá e vira para lá e assopra, e nada, e bate nas costas e põe de bruço e faz tudo o que ela pôde fazer e assoprou o nariz e nada. E a criança começou a escurecer. A chupeta não saía. Ela põe o dedo na garganta. Ele chegou a desfalecer, Nada então. resolveu. E ele foi esmorecendo, roxeando, ficando escuro. E ela disse, meu Deus, era uma pessoa super nervosa. Tínhamos um vizinho, só um vizinho, e que se levantava 10, 11 horas da manhã. Um vizinho, só. Não tinha telefone, não tinha um táxi, não tinha um comércio que abrisse cedo ali com telefone, com nada. Nada, nenhum recurso. Aconteceu o quê? Ela viu a criança Desfalecer. morta. Morrer, né? Morta. A criança morta. E ela caiu em pânico, em desespero, porque ela já era nervosa. Ela pegou a criança, pôs no pé da cama, de bruço, se ajoelhou e começou a gritar. Aquela hora, ela ainda não era cristã praticante, uma cristã consciente, sabe? A gente já, né, tinha falado de Jesus, ela já tinha o milagre do Newton, né? O Senhor já tinha falado no coração dela, mas faltava ser um praticante da palavra, né? Um servo, um cristão mesmo, né? Então, ela pôs ali a criança e se pôs de choro, de grito ali no pé da cama, não tem ninguém para chamar, e disse, Senhor Jesus, te peço 2 coisas, me dê só uma. Ou o Senhor devolve fôlego de vida para essa criança agora, ou o Senhor tira a minha vida.
que eu entregue essa criança viva para os pais ou eles sepultem a nós dois. De duas coisas me dê uma. Mas elas que de grito, chorando, né? De grito. E se levantou. Se levantou, pegou a criança, fez assim e a chupeta. Bem. Olha aí. Ela não tinha telefone, ela não tinha vizinho, não tinha ninguém, não dava para chamar a polícia, bombeiro. Mesmo que tivesse recurso. Mas ela chamou o nome certo. Mesmo que tivesse ajuda ali de alguém, não sei. Aí ele voltou a respirar e tá até hoje, né? Poxa vida, que experiência de Deus milagre. Marcou a nossa vida com verdadeiros milagres. Se nós fôssemos exploradores, sabe? A gente podia querer investir nisso aí, mas é para a glória de Deus, é a favor das almas necessitadas, que a gente dá o testemunho, que a gente prega o evangelho, sem aumentar, sem diminuir, no poder do Espírito, porque há uma diferença muito grande entre os que servem a Deus e os que não servem. Mas o Deus de verdade. Né? Nós sempre escutamos que de religião, né? Nós temos que ter a nossa história, nós temos que ter o nosso milagre, nós temos que ter a nossa experiência. Mas, pastora, quando a gente escuta vocês contando, a senhora contando essas experiências, esses milagres, isso mexe com a fé da gente, porque não tem como não mexer. Não tem como você deixar de acreditar mais ainda em Deus, né? Porque olha quanta coisa que Deus fez na sua vida desde pequenininha, né? É um chamado, né? Chamado. A gente entende depois que a gente já tinha um chamado para servir a Deus, um chamado para ser servo, né? Um chamado que todos deveriam ter esse chamado. E aí... Acontece assim que muitos têm o chamado, mas não atendem, não escutam. Né? E falando em chamado, já que a senhora falou, deu esse gancho para mim do chamado, e como é que foi nós estamos falando de chamado, aquele que Deus já escolheu a senhora. Mas e o chamado para o ministério? Como é que foi? Como é que foi? A senhora imaginou que a senhora ia ser uma pastora na vida? Não. A senhora imaginou que a senhora ia ser uma missionária? Como é que foi esse chamado? Como é que aconteceu? De jeito nenhum. Eu era uma pessoa tímida, medrosa, tremia por qualquer coisa, recolhidinha sempre, sabe? Medo de... Sabe, uma pessoa assim que a minha mãe me criou assim muito dentro de casa, né? Dentro de casa. Eu não tive uma bicicleta, eu não tive um patinete, eu demorou muito para eu ganhar uma boneca. É uma coisa ali dentro, na saia da mãe, sabe? Na saia da mãe. Chamada de agorenta ainda, né? E ainda quando eu trouxe a profecia, né? Para ela, quando eu trouxe as revelações e depois a profecia, então ela... não quis acreditar, porque doeu no coração dela, claro, né? Ela enterrou um filho de 25 anos de idade, um moço lindo, trabalhador, né? E foi muito triste para ela, né? Para mim também marcou muito minha adolescência, com 17 anos, essa perda, né? E eu sabia que ia acontecer, né? Então foi uma coisa... Mas e aí, terrível, como é que né? foi esse chamado? O chamado para a obra? Sim, Ou como é que foi a senhora ter um ministério? Bom, primeiro o chamado para servir, para... Porque aí a senhora já tinha, né? se convertido, né? Então, quando aconteceu isso com o Neylor, a senhora já estava servindo a Deus? Ah, sim, já depois do milagre do Newton, né? Porque a senhora falou que levou 20 anos, né? Aí a senhora já... então eu estava com 20 anos. Então o que eu vim receber Jesus no meu coração aos 22. Aos 22 anos. O Newton já andava, já brincava, já... tal, e eu recebi um folheto na minha porta, umas moças que faziam cultos à tarde, vinham com aqueles instrumento de sopro. Trombone, como é que chama aqueles negócios enormes, umas moças, pistão, sabe? trombone, metais, né? Elas vinham entregando folheto na volta. Elas faziam o culto e vinham entregando folheto na rua. E eu estava ali no portão, esperando já chegar, porque eu disse, hoje a gente tem que ir ao cinema. Né? Porque ele pegava a mochilinha dela, as costas e ia jogar bola. Esquecia da vida, né? E eu ficava em casa. Ele ia jogar bola e a senhora ficava em casa. E daí demorava para chegar, e não chegava a tempo. E eu tinha minha mãe para olhar o menino, né? Eu queria ir no cinema. A única coisa que eu gostava era o cinema.
Aí... Aliás, eu acho que naquela época a única diversão que tinha, né? Não tinha um nada, parque e um cinema, nada. né? Nem dinheiro Se pro não tinha cinema. celular, não tinha telefone, não tinha nada, né? Male e um cinema, né? Dia de pagamento, né? Dia de pagamento. Meu pai contava que quando ele ia no cinema tinha que levar cadeira. Aí era o ar livre, né? Isso era na Tinha terra que do meu levar marido. cadeira, porque não tinha sentado. Na terra do meu marido era assim. Na cidade dele lá, tinha que levar cadeira. Tinha que levar cadeira. Então, meu pai falou a verdade. Era aquele cinema... Ao ar livre. 5 estrelas, 1.000 estrelas. Mas no dia do pagamento, a gente falava, pelo menos cineminha, uma vez por mês, né? Minha mãe ficava com a criança, e eu esperando lá no portão, e ele não chegava, e eu ficando brava, e ela ficando brava, né? E ele não chegava, e a moça do folheto passou. A moça atravessou a rua. Aquelas que vinham da igreja. Vinham do culto. Elas atravessaram a rua. Aceitam o folheto? Falei, aceito. Peguei aquele folheto. Foi uma bomba na minha mão. Aquele folheto. Explodiu. Explodiu. Porque eu queria entender a escritura. E eu não sabia esse negócio. Aceita Jesus. Recebe Jesus, né? Não sabia o que era isso. Até 22 anos, né? Aí eu peguei aquela, foi uma bomba lá. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Me lembrei, Luiz, de quando eu era pequena, que tinha uma coleguinha. Essa coleguinha, um dia, do nada, contou para mim assim, a minha mãe um dia foi batista. Conversa de criança. E na hora que eu olhando aquele folhetinho, eu lembrei, a minha mãe um dia foi batista, eu falei, então aquela mulher vai me explicar isso. Aí eu fui atrás dela. No dia seguinte, saí escondida da minha mãe, não contei ainda o que eu ia fazer. Fui na lá... casa da colega. Fui Aquela lá, que era uma colega de infância. Fui lá e falei para ela, olha, senhora, a sua filha me disse há 10, 12 anos atrás que a senhora um dia foi batista. Ontem umas moças me deram esse folheto e eu gostaria que a senhora me explicasse esse folheto. O que quer dizer isso? Olha, não é um chamado? Sim. Se isso não for chamado, é o quê? Nunca tinha ouvido a palavra, não sabia nada de Jesus, em casa falava tudo menos Jesus. É aquela coisa, eu fui. É como dizendo, já Deus direcionando. Aí ela leu aquele folheto e me explicou. Falou, isso aqui, minha filha, é um convite. O Senhor Jesus está te convidando, Ele quer salvar a tua alma, porque nós temos uma alma. E ela começou a pregar ali. Me pregou o evangelho à moda dela, estando desviada. Ela estava desviada. Tinha sido batista. Sim, mas a semente estava nela, lá né? em Vitória do Espírito Santo. Agora morando aqui em Baeta Neves, né? São Paulo. Ela não tinha mais nada a ver com a Igreja Batista. Mas foi uma pessoa capaz para me entregar. Sim. Aí foi que uma palavra fica, né? E usada, né? Foi, Deus me mandou no lugar certo, né? Fui lá. Aí ela me explicou e eu entendi. Na hora, entendi. E eu disse, e agora o que eu faço? Na história dos apóstolos, né? Senhores, que faremos nós, né? Agora. Arrependei-vos, disse Pedro, né? Depois daquela pregação poderosa do apóstolo Pedro. Sim. Né? E aqueles que ouviram disseram, meus irmãos, que faremos agora? Porque tinham entendido, né? Então, vem a palavra, arrependei-vos. Né? Então, aí eu fui. Quero saber, mas quero ir. Me leva em algum lugar. Lá tem um velhinho na nossa rua. No fim da nossa rua tem um velhinho. Esse velhinho prega o evangelho na casa dele. Você quer ir lá? Eu falei, claro, e agora? Hoje? Ela falou, não, hoje não. Tem que esperar 2 dias, quarta-feira. Aí, então, na quarta-feira ela passou, me chamou, me levou na casa do velhinho. O velhinho abriu a Bíblia, orava a Bíblia, e eu sou lá numa sede. Sabe? Numa ansiedade, porque agora eu vou aprender isso aqui direito. Até porque quando a senhora recebeu o papel, a senhora falou que explodiu, né? Pois não tive sossego. Acendeu a chama dentro da senhora. Enquanto não fui na casa já no outro dia. Aí então ele leu a palavra, leu a Bíblia, orou e tal.
Lia muito mal. Ele misturava tudo. Não tinha pontuação nenhuma, não tinha vírgula, não tinha indagação, não tinha exclamação, não tinha nada de ponto. Era, sabe, direto assim. Ficava difícil entender. Fiquei com cara de, ué? Ué, cadê o ponto? Cadê a vírgula? Eu queria saber. O velhinho sabia. Misturava tudo. Ele falava uma palavra que eu demorei anos para entender, para descobrir que palavra era aquela. Tão complicada que era. Mas foi suficiente, Luiz. Porque ele orou. Né? Porque ele orou e eu saí, de certa forma, confortada. Confortar, mas querendo mais. Aí, então, aconteceu que era quarta-feira e no sábado tinha reunião em outra casa. Não existia igreja. Essa igrejaiada que tem aqui hoje, toda. Não existia. Aí, nessa altura, fomos na casa de uma missionária e lá tinha o marido dela tocava sanfona, tinha um baiano que gritava, mas gritava ao ponto do vidro ficar tum, tum, tum. E a missionária me recebeu muito bem. Esse não era batista, só pode estar certo. Esse já era mais pentecostal, né? É dos nossos, né? Aí, então, aconteceu que ela me explicou melhor a palavra. E eu fiquei ali, vou lá na quarta, vou na segunda, vou na quarta, vou na sexta. Então, fiquei com Jesus no meu coração. Já fui para frente, não parei mais. Até agora. Agora, ministério, igreja, né? Ser agora a pastora dessa igreja. Essa igreja nós fundamos no amor também, não foi programado, não foi preparado, não tivemos respaldo, não tivemos ninguém para ajudar financeiramente. Aí foi uma revelação também, foi um sonho, uma visão. Não foi sonho, foi revelação. Revelação. Eu estava numa igreja que não era a minha igreja, eu era visitante. Fui lá, vamos lá conhecer e tal igreja? Vamos. Participar de um culto. Sim. Vamos lá. Chegou lá, tinha palavra. Gostei. Voltei outra vez. Tinha ponto e vírgula. Ele lia muito bem. Ele explicava muito bem. E ele tinha unção do Espírito Santo e entrou. Pronto, já fui para o batismo. Já fui para o batismo nas águas, sem dúvida nenhuma, né? E aí aconteceu que não era a minha igreja, não ficamos membros lá, não sei por que não ficamos membros. Jair também gostou, quis ficar, mas ficamos lá, tá, mas não fomos membros. E um dia nós estávamos nessa mesma igreja, sentada, a minha cunhada Elisa estava do meu lado e ele do outro lado, e assim o poder de Deus foi se manifestando, foi envolvendo, a gente foi se envolvendo com a palavra dele, que trazia, entrava, sabe? Porque era pura palavra. Não tinha enfeite nenhum, não tinha rasura nenhuma, ele pregava gostoso. A palavra genuína. Gostoso. Pregava, e naquilo eu com os olhos fechados, fui viajando naquela palavra. De repente, eu me encontro em espírito andando nas ruas dessa minha cidade aqui, Baeta Neves. Eu me vejo andando em espírito, de olhos fechados, ali andando, e comecei a ver igrejas, muitas igrejas. Vi aquela igreja que tem em perto do Pronto-Socorro, vi outra igreja que tem na Onça Carvalho, vi outra igreja. Comecei a ver aquela visão de igrejas. Eu comecei a pensar assim, o Espírito Santo está me falando de igrejas? Já dei uma resposta para ele, pensei, ele está me falando de igrejas, me mostrando igrejas. E eu disse para ele, Senhor, são muitas as igrejas. São muitas. Falei. Aí, e o culto lá, desenrolando o culto.
Aí veio a resposta no meu coração. Então, falar com o Espírito, você fala, você recebe, você tem um diálogo íntimo, sabe? Que não tem também explicar para você. É assim, assim, viu? Faz assim. Não tem fórmula. Você tem que ter a presença real de Deus, né? Aí, eu estava recebendo muito. Aí eu disse, Senhor, já são muitas as igrejas, porque comecei a ver as igrejas. Aí veio a palavra. Não mais uma igreja, um povo para o meu nome. Pronto. Foi assim que nasceu essa igreja. Foi assim. Um povo para o meu nome. Foi assim que nasceu essa igreja. E a senhora, naquela visão, com os olhos fechados, você já começou a ver as igrejas? Eu viajei, né? Passei por todas as ruas dessa cidade, vendo todas as igrejas, eu pensei que Jesus estava me mostrando igreja. Igreja, igreja. Quando eu falo com ele, Senhor, são muitas as igrejas. Ele disse, não mais uma igreja, um povo para o meu nome. Eu entendi perfeitamente, porque quando Deus fala, você entende. E um povo para o meu nome já são quantos anos? 30, né? 30? Mais, não é não? Uns 30 anos, sim. Umas 3 décadas foi, né? E aí, entrou no meu coração, foi uma bomba também. Explodiu. E eu tomei a decisão. Meu marido não foi muito favorável, não acreditou muito, ficou meio carrancudo, sabe? Mas eu falei, eu tenho certeza. Eu falei assim, Deus, ó a minha pregação. Deus tem um povo especial para o seu nome nesta cidade. O que eu tinha? Nada. Eu morava numa casa alugada e eu falei, o que eu tenho é isso aqui. Tirei a mesinha, tirei o sofá, tirei. Deixei só um órgão que era do Nilson, lá na sala, e falei, eu vou esperar esse povo aqui, nessa sala. Deus falou que tem, ele vai mandar. E eu vou esperar. Conversei com a irmã Wanda, falecida irmã Wanda, né? Minha irmã, companheira de guerra. Companheira de muitos anos, né? E falei com ela, ela acreditou. Falei com a minha cunhada Elisa, ela acreditou. E eu disse, vocês vêm comigo? Eu vou consagrar o que eu tenho. Essa salinha aqui, que a gente paga aluguel nessa casa. Eu vou esperar o povo. Se o povo vem, diz que tem na minha cidade, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar o povo. Elas falaram amém. Vocês vêm comigo? Vamos inaugurar esse culto. Toda terça-feira, chova ou não chova, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor. Elas vieram, elas foram fiéis, então veio a minha filha Adriana, que era garotinha, já tocava um pouquinho o órgão. Toca aí, pega o órgão aí, toca aí. E ela então vai lá, chuva de graça, né? Veio a Elisa. Veio a irmã Wanda e o Jair ficou em casa. E nós consagramos a sala. Consagramos a sala e ficamos ali esperando. Fizemos um culto. Agora me lembrei de outro milagre. Pode falar. Ué, estamos aqui para conhecer a sua história. Vai dar tempo da gente falar? Sim, há muito tempo. Primeiro culto, o próximo semana que vem. Durante aquela semana, aconteceu um aval de Deus. Deus disse assim, olha... Assinou embaixo. Serei. Por quê? Porque o irmão José, que está com a gente até hoje, o velhinho está com 93 anos, ou 4, né? Tá aqui, até hoje. Tomou a ceia com a gente, está aqui. Está fiel até hoje. Ganhei ele para Jesus, né? E, então... Ele tinha um amigo, ele tinha um bar e ele tinha um amigo. E o amigo dele passou por uma prova terrível, indo de Kombi para uma viagem a trabalho para o interior. A porta da Kombi abriu e o garoto, que está no banco de trás, foi jogado para fora, bateu na guia e lá se foi. Fraturou o crânio. A cabeça, bateu a cabeça. Era um garoto de 12 anos. E então... A mãe se prostrou, ficou ali em desespero, o menino no hospital das clínicas, o pai desesperado. Sabe? O irmão José era amigo dele.
encontrou e falou, meu filho está morrendo. Meu filho, aconteceu isso. A minha mulher foi culpada porque eu não queria levar o menino. E ela dizia, você quer ir sem a criança? Você não quer levar o menino com segundas intenções? Tem que achar um culpado, né? É isso, né? É. Aí a minha mulher, ele falou, então eu levo o menino. E o menino, no Hospital das Clínicas, todo inchado, em coma, sem falar. E o irmão José falou, meu Deus, vocês acreditam em oração? Sim, a gente acredita. Se eu levar minha esposa lá com as amigas dela, elas podem orar na sua casa? Ele falou, por favor, pelo amor de Deus. Então, ela me liga, olha, eu trabalhava, a gente tinha balcão naquele tempo, trabalhava, estava com a panela toda no fogo. Ela me liga, irmã, precisamos orar numa casa urgente, a mulher está morrendo, o menino está morrendo. Eu falei assim, então, 2 horas pode passar. Acabei o almoço ligeiro lá, eles passaram, fomos aqui bem pertinho, sabe? Eu vou falar a rua Getúlio Vargas aqui bem pertinho. E chegamos lá. 2h05. Marcamos as 2 horas, era 2h05. Tinha uma moça no portão. Quando nós chegamos, falamos, boa tarde, a moça disse assim, vocês estão atrasados 5 minutos. Dura assim. Não respondemos nada. Mas naquele pedacinho de 5 metros até a porta de entrada, o Espírito Santo me falou, vocês estão sendo aguardados. Irmãos, a gente tinha uma certeza que Deus falava, sabe? Porque a gente estava em comunhão. Aquele amor que a gente, quando se converte, a maioria das pessoas tem um amor tão grande a Deus quando se converte, que faz maravilhas, né? Sim. Quando vê maravilha, saiu tá aberto. De tanta, né? Os milagres alegria, acontecem. Tanta certeza que ele ouve, né? E quando o Espírito Santo me fala naquele pedacinho, vocês estão sendo aguardados, eu abri meu coração. A gente não estava sendo recriminado porque atrasamos 5 minutos. É que elas queriam... Ansiedade. Ansiedade, pressa. é. Eu entendi. É. Entramos. A casa lotada. Casa lotada, a lateral aqui cheia, janela cheia, a cozinha cheia, corredor cheio. Cheio. Domingo à tarde. Cheio de gente. A avó e a mãe prostrada. Com a mão segurando o coração assim, chorando. Aquela coisa lá prostrada. O homem pôs uma cadeira para o irmão José, para a irmã Wanda e outra para mim. Eu falei, como é que eu aqui? Como é que eu entro? 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 Porque a irmã Wanda era tímida. A senhora falou que a senhora era também? Eu era. Mas a gente foi começando a receber a ousadia, né? Sim. Mas por quê? Por perecimento? Não, porque por causa do Espírito Santo que a gente crê. Há uma diferença em quem crê nesse penhor que nos foi dado, que é o Espírito Santo, é o penhor na nossa vida, sabe? Então a gente crê mesmo. Então eu esperando a oportunidade. Enquanto ele contava para o irmão José ali, falava alguma coisa, eu esperando a oportunidade, eu orando em espírito. E quando o pai da criança disse assim, aí o médico disse, agora é só Deus. Pronto. O que eu fiz? Me levantei. Aproveitou a deixa e já... Me levantei. Deus neles. Na alegria do Espírito Santo, na certeza de que ele estaria ali, porque ele disse 2 ou 3 em meu nome. Sim, ali eu estaria. Aleluia. Então? Então, eu me levanto e começo a pregar o quê? A ressurreição de Lázaro. Porque ele já estava morto há 4 dias. Já estava apodrecendo, já tinha bichos. E o Senhor, com seu poder, tirou para fora. Quanto mais não tirará esse menino do Hospital das Clínicas, que está ali, sem ser sepultado? Eu estou vivendo a cena. Eu estou lá no passado vivendo essa cena. Estou ali naquela casa. Ali tinha a moça, ali tinha a namorada da moça, ali tinha a vizinha, tinha a avó dos amiguinhos, lá tinha toda espécie de qualidade de idade. Interessante, gente. Que eles chamaram as pessoas para vir ali esperando vocês, Elas ficavam ali quase que dia e noite, revezando.
revezando para dar assistência para a família, sabe? Entendi. Família muito grande também, vizinhança, né? Corre tudo, né? Eu me levanto e prego a ressurreição de Lázaro na ousadia do Espírito Santo. E o povo ali, tudo ali, sabe? Eu falei, agora vamos interceder. Jesus vai visitar aquele menino lá no hospital agora. E deem as mãos, e dar as mãos. É uma obediência, né? Quando... Tá precisando, Quando a coisa fica feia, né? O povo obedece, né? Sim. A palavra obedece o pregador, né? Então, fizemos aquela intercessão, aquela fé, aquela coisa gloriosa. O pai foi no dia seguinte no Hospital das Clínicas, que ele ia todos os dias. O pai vai lá. Chega lá, pega, senta lá e pega a mão da criança, dá licença. Pega a mão da criança. E fica assim com a criança. Daí um pouco o menino abre os olhos e diz, pai, quero Danone. Poder da oração. Para minha alegria. Esse menino cresceu, né? Faz tempo isso, cresceu. Ficou um rapaz forte, grande. Para minha alegria, a sua esposa me fez uma surpresa. Num aniversário, um dia do meu aniversário, ela foi atrás dessa família, ela achou, ela relembrou a história, eles confirmaram, e não me aparece aqui esse menino e a mãe, aqui no meu aniversário, olha aí, contando os testemunhos. Você quer prêmio maior? Poxa. Não é? A sua esposa fez isso para mim, me deu essa alegria. Olha quanta coisa Deus já fez com a senhora desde pequena. Pastora, deixa eu falar para a senhora. A história da senhora, ela é muito... Ela é rica em conteúdos, em tanta coisa. Tem tanta coisa para a gente contar, tanta coisa para a gente ouvir, da senhora falar para a gente. Tem mais. Que nós vamos precisar de mais um bate-papo. Nesse momento, eu vou pedir para a senhora o seguinte. Eu vou fazer... rapidamente, um bate-volta aqui com a senhora de 7 perguntas. Ai. Mas é um toma lá da cá. Vamos ver. Pergunto, o senhor responde. Tá. 7 perguntinhas. É um bate-volta. Tá bom? Sem pensar? Sem pensar. Uma alegria. Uma alegria de ter conhecido Jesus na minha mocidade. Amém. Um desejo. Um desejo. Ganhar muitas almas. Não estou satisfeita, eu quero mais almas. Uma tristeza. Uma tristeza, ter perdido 22 anos da minha vida sem conhecer Jesus, porque não tinha graça essa vida. Uma vitória. Uma vitória, a confirmação de Deus. Eu tenho um povo especial para o meu nome na sua cidade. Nós temos um povo aqui. Uma conquista. Uma conquista. Os milagres, né? Os milagres porque foram... dentro da casa da gente. Dentro de... Nossa, Dentro de tantos sonhos que a senhora teve. Um sonho. Um sonho que eu quero realizar? Sim. Ou realizado? Não, um sonho para a senhora... Só tem um sonho na sua vida de... O meu sonho já foi cumprido. Eu tive um sonho de toda a minha família salva. Sabe? Que meus filhos não se casassem com pessoas religiosas, mas com pessoas cheias de fé. E graças a Deus, meus filhos se casaram, minhas noras, minha filha, meu genro se casou, meus netos, para minha alegria, foi um sonho realizado. Para todos os netos e agora os bisnetos. É uma grande honra. Último bate-volta. Um amor. O amor a Jesus, né? Porque ele é incomparável, né? É um amor incomparável, porque é um amor que nada pede. Eu gostaria de pedir para a senhora agora, deixar aqui para a senhora fazer as suas considerações finais. Nós vamos ter um novo bate-papo, porque tem muita coisa para contar, muita coisa para a gente saber. E eu deixo a senhora à vontade para uma consideração final. E, inclusive, se a senhora quiser fazer uma oração também, vai ser muito gostoso. Amém. Então, eu me sinto muito abençoada, né, por esse povo que Deus trouxe, né? Esse povo, pelo nome dele. Porque, eu posso dizer mais uma coisinha? Pode. Jesus compara muito
a palavra dele com um casamento. Um casamento. Tanto é que nós chamamos Jesus o noivo, né? Estamos esperando o noivo. E a igreja é chamada de noiva. Sendo ele o cabeça da igreja, então a igreja é chamada de noiva. E de noivo que nós estamos esperando esse casamento que se dará nos ares. Mas tem uma coisa importantíssima. Então, como ele fala muito em casamento, eu queria deixar essa palavra. O casamento, noivo e a noiva. Tem a cerimônia, tem a festa, tem tudo. Mas existem os convidados do casamento, não existe? Os Sim. Convidados. Casamento sem convidado, né? Então, o convite de Jesus hoje não é para a gente ser os convidados, porque quando termina a cerimônia, o noivo vai embora e leva a noiva. Verdade. E os convidados? Ficam. Mas a noiva? A noiva vai. A noiva vai. Então, eu queria deixar essa explicação, já que Jesus fala muito sobre casamento, para elaborar essas parábolas para a gente entender, né? Então, eu queria fazer um convite para aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo. Por que não ser a noiva? Por que titubear em desprezar, não fazer caso, não querer saber, se só há uma noiva, se só há um noivo? E esse casamento se dará nos ares, é no arrebatamento. Quando Jesus aparecer nas nuvens, então a noiva vai. Agora, os convidados da noiva, não temos certeza. Verdade. A noiva vai, mas os convidados, não sabemos. Então, Uns poderão estar embriagados, outros poderão estar enlouquecidos, dormindo. Então, eu quero deixar essa mensagem para os que nos estão ouvindo hoje, né? E posso orar, né? Claro, eu gostaria que só fizesse uma oração. Então, vamos dar as mãos, uma concordância? Isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, verdadeiro, absoluto, soberano, nós estamos neste momento aqui, Senhor, intercedendo as almas que ainda não tiveram o grande conhecimento da sua verdade. Toca os corações, Pai, desses que estão nos ouvindo agora, que possam, sem medo algum, receber essa grande salvação que se chama Jesus, que é o único que perdoa, é o único que salva, não há outro pelo qual nós devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva pelo seu grande sacrifício de cruz. Receba Jesus Cristo hoje no seu coração e viva essa alegria. A alegria de não ser um convidado para o casamento, mas em você ser a própria noiva, porque o noivo vem vindo. Deus abençoe a todos. Pastora Nilza Pinheiro, pode falar. Sim. Não, eu queria agradecer, né? Porque Sim. o privilégio foi meu, né? Ah, não. O privilégio foi nosso. O privilégio foi meu. Agradeço a presença da senhora e no nosso Esta é a Sua História e até a próxima. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe você poderosamente. Você sabe que eu te amo. Você é uma peça importante nesse ministério. Deus mandou você também. Nós também. Você faz parte desse povo, né? Deus te mandou aqui. Amém. E as suas músicas, suas composições, seus hinos nos têm abençoado de uma maneira espetacular. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe.